E aí, santistas? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixinautas. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, estamos vivendo aí um momento sem futebol, um momento com poucas notícias, mas o canal Peixinautas, que já vem vivendo véspera de ano novo, de um ano 2022, deseja a todos os santistas um feliz ano novo, que seja um ano maravilhoso para os Santos em termos de futebol brasileiro, que não passe o sufoco que passou em 2021. Mas também o canal Peixinautas quer abraçar todos os torcedores que gostam do futebol e aqueles que também não gostam. O canal Peixinautas deseja um feliz ano novo para toda a humanidade no mundo inteiro. Que seja um ano maravilhoso, que as pessoas se abracem e se amam e deixem o rancor e o ódio do lado e viver na harmonia. Que se o mundo vivesse assim, era uma maravilha para todo mundo. Mas a gente voltando a falar em futebol e voltando a falar nesse ano de 2021, que está passando, está virando o passado, mas que a gente tem a expectativa de um ano melhor no ano que vem, que seria o ano de 2022, quem sabe aí a gente alcançar alguma coisa de melhor do que foi nesse ano que está passando. E como eu falei, que está virando passado, onde teve aqueles times que patinou no Campeonato Brasileiro, mas vai estar lá no ano que vem. Aqueles que caíram lá, que eles se divirtam-se o ano que vem na segunda divisão, que eles gostam, é ioiô, vai e vem, que vire para lá, mas que eles se divirtam também, e se tiver capacidade lá, que eles voltam lá em 2023. Mas nós não. Deixa nós lá no alto, que é lá o lugar do Santos. Pessoal, mas falando do ano de 2021, que já está virando o passado, o canal Peixinautas hoje vai fazer um programinha aqui diferente, um pouquinho diferente. O canal Peixinautas vai fazer a pergunta: você se lembra quando você começou a torcer para o futebol? Quando você se lembra o primeiro jogo que você assistiu ou você ouviu? Porque eu acho que eu nem vi. Eu ouvi, era no rádio, naquelas AM lá que chiava, parecia abelha. Mas você se lembra quando você começou a gostar do futebol, ou às vezes você já gostava do futebol porque os pais gostavam, mas a gente não torcia, a gente não era ainda aquele fanático para torcer. Quando você começa a ver o primeiro jogo ali, que você vê o seu time jogando. Porque naquela época era diferente, naquela época era quando passava um jogo na televisão, era final de campeonato. Era final de campeonato, e nem todo era. Nem todo. Uma semifinal, às vezes era difícil. E às vezes a gente se lembra. Por exemplo, hoje a gente tem internet que a gente puxa lá, e eu comecei a lembrar de uns nomes assim que quando apareceu eu vendo o jogo, eu ouvindo o jogo, eu lembro de alguma coisa assim, ó, que foi um time do Santos de 76. Ali eu estava começando a torcer para o Santos, porque a gente talvez dizia que era santista, mas não acompanhava nada, porque às vezes dos pais, dos tios, dos primos, né? Mas eu lembro mais ou menos desse time aqui, ó, o William, Tuca, Ney, Marçal, Fernando, Clodoaldo, Léo e Babá, Tonzinho, Cláudio Adão e Edu. Técnico Zé Duarte. Olha que coisa. Olha que coisa. Como que o tempo vai e o tempo passa. Tem um outro
Tem um outro aqui que já é do tempo, já da gente já torcendo, quando o Santos começou aquela evoluir do ano 77 para o ano 78, quando o Santos disputou no dia 20 de 1 de 77, Campeonato Paulista, segundo turno, quinta rodada. O Campeonato Paulista tinha primeiro, segundo, terceiro turno e olha, acho que teve ano que teve até o quarto turno, porque era muito turno. Estádio do Morumbi, São Paulo, um público pagante, 78.472 pessoas, 4.116 menores, renda 2.971.680, que eu não sei nem se é cruzeiro, cruzado, o que que era, mas devia ser alguma coisa assim. Árbitro Roberto Nunes Morgado. Osmar Santos, que o Morgadinho, como que era maravilhoso a gente ouviu o Osmar Santos radiando o jogo, como que era delicioso, né, nessa época. Não era na televisão, a gente tinha que ouvir no rádio. E muitas vezes ainda não podia nem ouvir o seu time porque a rádio não pegava direito. Tinha os auxiliares, Walter Ferreira, Nuno Duval Moreira. Nossa, o tempo passa mesmo. Cartão amarelo, Teodoro e Antenor para o São Paulo. Ailton Lira, Clodoaldo e João Paulo. Gols: Juari aos 12 do primeiro, Juari aos 28 do primeiro, Serginho Chulapa, não se engana, não era do Santos, Serginho Chulapa de São Paulo aos 2 do segundo, Ailton Lira aos 16 do segundo e Ailton Lira aos 45 do segundo tempo. Como que o Valdir Pérez gostava do Ailton Lira. Valdir Pérez e Tobias do Corinthians. Eles abraçavam o Ailton Lira, eles até beijavam o Ailton Lira, tanto que eles gostavam do Ailton Lira. São Paulo, Valdir Pérez, Antenor, Teodoro, Marião e Getúlio, Bezerra, Teodoro e Pérez. Dario Pereira entrou no segundo tempo, Edu, Neca, Serginho Chulapa e Zé Sérgio, técnico Rubens Minelli. Ó Santos, Vitor, Nelsinho Batista, Joãozinho, Neto e Vladimir, Clodoaldo, Ailton Lira e Zé Roberto, que entrou depois, Pita, Newton Batata, Juari e Célio e João Paulo. Técnico Chico Formiga. Que tempo maravilhoso, que tempo, olha, que tempo bom que a gente vivia e tinha toda essa dificuldade. Hoje você senta no sofá, você escolhe o jogo que você quer, você clica lá, você tem o jogo que você quer assistir, o jogo que você quer ver, totalmente diferente. Eu tenho uma aqui também, Santos 2, Corinthians 2, 4 de agosto de 72. Taça Governador do Estado de São Paulo, olha, tinha isso aí. Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Árbitro José de Castro Lousada. O jogo ficou 2-2. 2 gols do Vaguinho e Fausto e Bianchi fez para o Santos. Lembro desses dois, Fausto e Bianchi jogou no Santos. Eu lembro desses dois jogadores. Cartão vermelho, Newton Batata. Público pagante, 67.610. Um público total de 70.993. Renda 2.877. 420 e mais 2 zero na frente. 0. Foi tanto zero que cortaram e olha, eu imagino se tivesse continuando o zero até hoje, acho que enchia uma linha dessa, de tanto número. O Corinthians com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Cláudio Mineiro. Faltou o Zé Eduardo aí, devia estar no vermelho. Devia ter sido expulso no jogo anterior. Russo, Basílio, Lance, Palinha, Vaguinho, Geraldão,
Edu e Romeu. Técnico Oswaldo Brandão. Santos, Ricardo, Fausto, Joãozinho, Marçal, Alfredo e Fernando. Zé Maria, Bianchi, Ailton Lira, Newton Batata, Juari, Reinaldo e João Paulo. E depois Bozó. Bozó que depois veio ser campeão no Guarani em 78. E jogou, foi muita bola ainda naquele time do Guarani. É maravilhoso recordar lá o passado. E lá onde a gente começou vendo esses grandes jogos, que era uma época totalmente difícil, que não era como hoje uma televisão. Era aquelas televisãozinhas pequenas que quando passava um jogo pela televisão, ainda começava a passar aquelas faixas pulando, e você ficava ali, aquele moleque ali firmando ali para poder ver se saía o gol. Muitas vezes já tinha saído até o gol, você já viu o time comemorando lá. Mas fazer o que? Era o que a gente tinha, né? Mas é interessante a gente recordar um pouco, voltar lá atrás um pouco, como a gente começou torcer, como foi na época, porque eu me lembro muito bem que eu via jogos da seleção brasileira, que era o único jogo que passava mesmo em televisão, né? Foram aqueles primeiros jogadores que a gente foi se identificando mais, que foi daquela época ali de 74, 75, 76, que era a época que já tinha os dor de cotovelo que falava que o Santos tinha acabado porque tinha saído o Pelé tinha parado de jogar, que o Santos não ia ganhar mais nada. E estamos aí ganhando, e não para de ganhar, e logo, logo vamos ganhar de novo. Fazer o quê? O futebol é desse jeito, o futebol é assim. Tem um jogo aqui também, Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro com Hernani, Fernando, Joãozinho. Não, esse é o Santos. Hernani, Fernando, Joãozinho, Alfredo, Bianchi e Célio. Carlos Roberto, Ailton Lira, Juari, Fausto, Bozó. Técnico Otto Glória. Olha o time do Cruzeiro: Raul, Darcy Menezes, Zezinho Figueroa, Mariano e Eduardo Amorim. Acho que esse Eduardo Amorim foi técnico do Corinthians. Nelinho, Everton e Eli Carlos. Kleber, Vicente, Reiteria e Flamarion. Técnico e o Strick. Nossa. Mas é legal recordar um pouco esse tempo aí, que foi um tempo que ficou assim, era época para os santistas, era época de vaca magra. Era época de vaca magra essa época aí. O Santos passou um pedaço nessa época no futebol, que os clássicos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, dominava muito nessa época. O Santos tinha muita dificuldade. Por quê? Porque todos os clássicos, o Santos, mesmo tendo o direito, sendo o mandante, o Santos jogava no Morumbi ou no Pacaembu, que significava que o Santos jogava quase na casa do adversário. O Santos não mandava os jogos na Vila, a federação mandava no Morumbi, principalmente no Morumbi. E praticamente o Morumbi era Corinthians, Palmeiras e São Paulo que jogava direto. E o Santos tinha que sair de Santos para vir jogar. E o Santos passou muita dificuldade nessa época, que ele quase não ganhava clássico. Quase não ganhava clássico. Por que disso daí? A partir do momento que o Santos começou a mandar os clássicos na Vila, o Santos mais ou menos igualou os jogos com Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Hoje o Santos joga de igual com esses três times. Por quê? Porque ele também joga dentro da Vila Belmiro, na casa dele. Na época, por exemplo, o Corinthians não jogava na fazendinha lá no campinho deles lá. Era só no Pacaembu e no Morumbi.
Mas acredito que foi legal. Faça um exercício também. Puxa lá, qual foram os primeiros jogadores que você começou a conhecer, a ter intimidade de conhecer o nome deles, através até mesmo da seleção brasileira, ou através do seu time, o time do coração. Faça um exercício, puxa, analisa, começa a pensar nisso daí. Qual foi o primeiro jogo que você viu na televisão, ouviu no rádio? Porque hoje a molecada é bem diferente, hoje é mais tranquilo. Senta ali e vê na televisão. Na época da gente era assim. Você não sabia se o jogador era careca, se o jogador era baixinho, era grandão. Você não sabia. Você só ouvia o pessoal falar no rádio. Mas era uma época de ouro. Era uma época que a gente vivia uma vida tão maravilhosa, que às vezes a gente não via muitas coisas que a gente vê hoje. A gente às vezes não via essas coisas que a gente via hoje. As brincadeiras eram tudo saudável, as amizades eram saudáveis, era muito bom. Faça um exercício também, pensa lá, volta lá atrás lá. Analisa o seu time lá quando ele começou, se ele era bom, se ele era ruim, como que ele era. O meu, quando eu comecei a torcer, era a época de vaca magra. Ali 75, 76, 77 ali foi meio dolorido, mas depois começou as coisas a dar uma animada e estamos aí até hoje. Tendo o orgulho de ser santista, de torcer para o Santos, porque é muito maravilhoso. É muito bom torcer. É muito bom torcer, e principalmente quando você torce para um time como o Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube. Pessoal, por hoje é só. Acredito que foi um videozinho só para não deixar em branco. Canal Peixinautas de novo, outra vez, abraça todo mundo. Todo mundo. Torcida do Santos, torcedores adversário, que eu sempre falo, adversário é só dentro de campo, fora somos todos iguais, somos amigos. Canal Peixinautas deseja a todos, principalmente a todos os torcedores brasileiros, a todos os torcedores que gostam do futebol. O canal Peixinautas deseja um feliz 2022 para todos, Que venha o ano de 2022, que tenha jogos maravilhosos, que a paz esteja dentro dos estádios também, que isso é muito importante. Vamos ser adversário só dentro de campo, só no futebol, só. Torce para o seu, eu torço para o meu, brinco, o meu é melhor, o seu é mais ruim, ou o seu está melhor, o meu é mais ruim, fazer o quê? Mas vamos ter a paz, porque isso aí é muito importante para a humanidade no mundo inteiro. Pessoal, por hoje é só. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.